Olá, o Sala de Aula de hoje fala sobre a preparação para o Enem e eu converso com o Rodrigo Moraes, que é coordenador de MBA em Gestão de Escolas do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores aqui de Campinas. Rodrigo, obrigado por comparecer aqui. Eu que agradeço, um prazer, agradeço o convite e é sempre um prazer estar aqui no Sala de Aula. Rodrigo, a gente já começa falando, dá tempo de estudar para o Enem esse ano ainda? Pois é, essa é uma pergunta que muito estudante faz nesse momento, né? Mas dá sim, ainda dá. Eu acho que esse é um recado muito importante para quem não começou. E existem sinais e dá para comprovar isso facilmente, né? Existem vários cursos preparatórios que têm as turmas de maio. Tradicionalmente, turmas de maio que começam agora, porque a gente tem várias listas que saem, chegam a ser 10, 12 listas de vestibular e muitos vão começar agora. É evidente que também eu não posso enganar ninguém e dizer que a preparação vai ser igual ao aluno que já começou há 2 meses atrás. Porém, um bom planejamento e uma boa organização agora, é possível atingir o mesmo patamar de quem já começou desde fevereiro, por exemplo. O aluno ele tem que focar em alguma matéria específica para o Enem ou não? O Enem é uma prova que abrange tudo, né? Então, na verdade, o aluno tem que estudar tudo, não tem um conteúdo específico. O formato do Enem pelas 4 áreas indica, então, linguagens, que tem mais questões de português, como algo muito mais relevante, e matemática, que também é 1/4 da prova. Então, essas 2 disciplinas têm, claro, um peso maior, mas não dá para deixar nada fora. Então, você tem questões, por exemplo, de filosofia, que em quantidade acaba sendo muito menor, mesmo se comparado à história, à geografia, são relevantes. São 4, 5 questões que podem fazer diferença no final. O aluno ele tem como fazer um plano de estudos nesse período que falta para a prova? Esse, no meu entendimento, é o essencial agora, né? É elaborar esse plano de estudos a partir de agora. E esse plano ele tem que ter algumas bases, algumas premissas, né? A primeira delas é, primeiro, definir o que ele quer fazer. Apesar de que muito aluno ainda não definiu, muito estudante tem essa dificuldade, não é necessário para se inscrever, eu acho que essa é uma informação também relevante, as inscrições acontecem e o aluno não escolhe a carreira no momento da inscrição do Enem, muito diferente de outras provas, como o FUVEST e Unicamp, que no ato da inscrição ele já escolhe. Mas saber onde eu quero chegar é exatamente onde eu vou buscar que nota que eu preciso. E mais do que isso, não é só a nota. O cálculo que é feito lá no SISU, em janeiro, depende de cada universidade. Então, se o aluno está pensando em prestar Rio de Janeiro, as médias são calculadas de um jeito. Se ele está pensando numa Federal de São Carlos, as médias são calculadas de outra maneira. Então ele tem que balizar esse plano de estudos, distribuir isso daí, levando em conta a faculdade que ele vai prestar. Levando em conta o curso e também a universidade que ele deseja. Então ele tem que conciliar os 2 estudos. Ele tem que conciliar os 2 dados. Porque no caso, se a gente pegar um exemplo, né, e comparei aqui 2 federais, uma, dependendo do curso, pode estabelecer um peso maior para matemática e uma outra pode estabelecer um peso menor para matemática. Por exemplo, buscando a mesma carreira. Então, e isso muda o peso. Então, voltando lá na tua pergunta, onde que eu vou focar mais? Porque se eu sei que curso que eu quero, eu sei que eu quero uma faculdade específica, eu sei exatamente aquela que vai ter um peso maior, portanto, é aquela que eu vou focar com mais intensidade. Em relação à redação, tem algum tipo de preparação específica? Primeiro, a redação, a redação do Enem, ela é muito específica mesmo, é uma dissertação que tem características muito diferentes de outras provas. Então, é muito importante o aluno buscar uma orientação de método, do tipo de dissertação que ele vai fazer, desde quantidade de linhas, que é algo que zera, e as 5 competências que ele vai ser cobrado. E aí no mesmo peso. Então é muito importante o aluno entender que a partir daquelas 5 competências ele vai ter uma nota de 0 a 200, que somada a 5 ele pode ter a nota de 0 a 1000. Então o aluno, se ele destrinchar dentro das 5 competências, uma delas, por exemplo, é o uso da norma culta, da língua portuguesa. Se ele tem essa dificuldade, ele consegue repor numa outra, né? E essas orientações são muito importantes do professor. Ele vai encontrar também hoje a internet tem um campo vasto aí de informação, mas um bom professor que está antenado, que está atento. Existe um documento do Enem, existe lá no INEP, tem um documento que traz essas orientações.
mas um professor especialista vai trazer Já atalhos para o aluno. ajuda um pouco mais. Muito, muito mais. Na questão da preparação da redação para o Enem em si, ele consegue distribuir isso nas outras universidades ou não? Sim, sim. Você está falando dentro das federais, Sim. né? Aí a questão da redação... Federais estaduais, né? A redação ela tem um peso enorme porque ela é 1/5 de todo o processo, né? Tem as 4 áreas e a redação. E aí volto no mesmo caminho. Tem faculdade que a redação vai ter um peso maior, tem faculdade que ela vai ter um peso menor. Mas ela é 1/5 dessa nota. E se a gente pegar as estaduais, de forma geral, ela tem um peso muito grande, né? E aí é um raciocínio interessante. Se eu quero que um aluno entre numa universidade, ele tem que saber minimamente ter uma escrita adequada. O que é interessante na redação do Enem é que ela não é uma redação que se exige uma elaboração muito complexa. Se a gente pensar aí em 6 milhões de inscritos, em média chega a 4,5, né, nos últimos anos de alunos que fizeram, a gente está falando de uma massa de estudantes no Brasil. Então a gente está falando aí de classe social, de escola pública, privada, de região norte, nordeste, sul, sudeste. Então você tem todo tipo de aluno. Então na realidade, se o aluno fizer uma redação que tem um texto adequado, claro, sintético, dentro do que foi pedido, sem grandes elaborações intelectuais, vocabulário rebuscado, não é isso que o Enem exige do aluno. Ele Ela exige nem precisa ser muito longa, né? Ela nem pode. Tem um limite de linhas, hoje 30 linhas, que é o limite que ele pode ultrapassar. Ela nem pode ser longa. E aí vem um outro questionamento, né? É a capacidade de ser sintético. Dizer o que precisa ser dito em poucas palavras, em poucas linhas. Tá, já, Rodrigo. A gente volta daqui a pouco. Sala de aula fala hoje sobre a preparação para o Enem, já que a gente está de volta. Voltamos com a Sala de Aula, que hoje fala com o Rodrigo Moraes sobre a preparação para o Enem. Rodrigo, a gente falou do plano de estudos em relação a outras universidades, outros vestibulares. Mas como manter os estudos em relação a outras atividades do adolescente? Isso é acho que é o mais complicado aí na história, né? Na minha experiência, eu percebo hoje que os nossos jovens têm muitas atividades. É muito comum a família estimular, né? Às vezes eu até me espanto, tem aluno hoje que tem tanta atividade que chega a ser mais de 44 horas semanais, que é o que um profissional hoje CLT executa. Então, o que é importante nesse plano? O primeiro passo é o aluno sentar mesmo e botar num papel absolutamente tudo que ele faz. E o que ele pretende gastar no tempo de estudo. E detalhes que muitas vezes eles não dão bola. Minha orientação com o aluno é sempre pensar assim, quanto tempo você gasta para, desde a hora que eu levanto, desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. Então, quanto tempo eu gasto no café da manhã, quanto tempo eu gasto para almoçar, quanto tempo eu gasto na escola, quanto tempo eu gasto na academia, no inglês, no jazz. Tudo tem que estar no papel com detalhes. Que hora começa, que hora acaba. Eu cochilo ou não? Eu vou de transporte, quanto tempo eu gasto? Parece uma bobagem, mas nesse momento ele vai ter claro, real, o tempo de estudo. Porque uma coisa é eu dizer assim para você, hoje à tarde eu vou estudar. Como um aluno às vezes fala para o pai, hoje à tarde eu vou estudar, mas à tarde quanto? É das 2 às 3 ou é das 2 às 6? Muda absolutamente tudo. Qual seria o tempo mínimo ideal? Volto lá no início, depende do que ele pretende prestar. Vamos pegar extremos, vamos pegar a medicina, que é o curso mais concorrido. Não é o melhor, não é isso, é o curso mais concorrido, que exige um alto desempenho. Hoje a gente pode pensar em um aluno estudando aí de 5 a 7 horas por dia. 5 por dia de estudo, não é de aula. Assisto a aula no colégio, no preparatório, ou videoaula, enfim. Existem hoje inúmeros caminhos, mas 5 horas de estudo, onde envolve leitura, onde envolve resolução de exercício e envolve revisão. Então, esse plano definido o tempo de estudo, definir o curso, esse tempo de estudo se está adequado ao meu curso. Não adianta eu ter uma semana que sobrou 10 horas de estudo na semana, não vai resolver, eu não vou entrar em nada. Então eu preciso ter minimamente aí 25, 30 até 40 horas de estudo semanal, buscando, dependendo, se é alto desempenho, medicina, a gente tem que pensar, se é 5 horas por dia, pensando em 5 dias da semana úteis, eu vou ter que ter esse tempo mínimo de estudo. Os pais e os alunos, principalmente os pais, eles têm a ideia, a noção do peso do Enem nos outros vestibulares? Não nos outros vestibulares, porque também é muito específico. O que os pais sabem é evidente que o Enem é relevante e ele vai influenciar nas notas.
E eu também sempre tranquilizo os alunos no seguinte sentido: o Enem sempre ajuda nas outras provas. Então, se eu vou prestar o Unicamp, por exemplo, o Enem vai ajudar na composição. Então, primeiro, tem que fazer o Enem. Que tem aluno que fala, eu vou fazer o Unicamp, então eu não vou prestar federal, eu não vou fazer o Enem. É um engano, porque o Enem vai ajudar na média. Ele pode ajudar mais ou pode ajudar menos, mas ele não prejudica. Prejudicar é não fazer o Enem, é não usar a nota do Enem. Então, e aí vai depender do percentual, né? A Unicamp usa de uma forma, tem uma forma de cálculo específica, a USP tem uma forma diferente, a PUC vai ter uma forma diferente, cada universidade pública, privada vai ter uma forma diferente de cálculo. A realização de simulado ajuda? É essencial. Quando a gente verifica, e eu uso uma referência interessante, que eu acho que é bacana para todo aluno, os campeões de vestibular. Você já deve ter visto os alunos que passam em tudo. Eu gosto muito de ouvi-los. E o que eles falam é unânime. Todos, sem exceção, dizem: eu fiz muito simulado, eu fiz muita prova. Mas como que ele auxilia o aluno? Primeiro, conhecer a prova que eu vou fazer. É entrar no jogo conhecendo a regra, é entrar no jogo conhecendo o campo, fazendo uma analogia com o nosso futebol, que o brasileiro culturalmente entende disso. É ir lá conhecer exatamente o estádio, né? Ambientação. Ambientação significa até a diagramação da prova interfere, no tipo de questão, como ela é perguntada, quantas alternativas são, que tipo de pega pode existir ou não, que tipo de pergunta específica em determinadas áreas. Então, a prova, na verdade, ter um conhecimento profundo da prova dá muita vantagem no aluno na competição. Isso para o aluno que faz cursinho geralmente é comum, mas para aquele que não faz, ele consegue fazer um simulado em casa sozinho? Conseguem, existem inúmeras provas online, gratuitas, inúmeras, uma boa pesquisa em sites aí de busca, o aluno consegue acesso. Existem até cursos preparatórios que oferecem essas provas abertas ao público, então também é interessante uma pesquisa nesse sentido, Resolução de questões, né? Que o aluno pode ele não faz um pré-vestibular, mas ele pode até lá fazer o simulado daquele curso preparatório da cidade dele. Então existem ofertas inúmeras e ofertas interessantes porque ele tem o retorno da nota dele calculado pela TRI. E necessariamente ela tem que ser feita a prova dentro do tempo da prova real, fechadinho na sala, ou ele pode fazer questão por questão, um pouquinho por dia, como é que é? Assim, são duas coisas. No momento do estudo, não é o tempo real. No momento do estudo, ele precisa saber resolver a questão. No momento do simulado, o ideal é que ele seja o mais próximo da realidade. Não só no tempo, mas inclusive no horário e no dia. O Enem é aplicado 2 domingos às 13 horas. O ideal é que o simulado seja aos domingos às 13 horas. Porque ele também vai ambientar mentalmente, desde que domingo é esse, né? Como que eu vou levantar, o que eu vou almoçar, porque eu vou sair que horas de casa, porque eu posso cair em qualquer escola da cidade que eu moro. Uma cidade como a nossa aqui, que é uma cidade enorme, eu posso cair do outro lado da cidade. Então eu tenho que prever sair muitas vezes às 11 da manhã. Então, como foi essa refeição, como foi essa organização, como vai ser meu transporte? O aluno tem que ter tudo planejado. Que documentação que eu tenho que levar. Então o simulado, ele não só simula a prova, ele simula também a preparação, ele simula a família, ele simula a minha organização de como que eu vou fazer naquele dia. Tá, já, Rodrigo, a gente volta daqui a pouco. O Sala de Aula de hoje fala sobre a preparação para o Enem, já que a gente está de volta. Voltamos com a última parte do Sala de Aula, que hoje fala sobre a preparação do Enem. Rodrigo, a gente já falou um pouco sobre isso, mas alunos e pais, e até as escolas, dá para falar que hoje elas levam o Enem um pouco mais a sério do que no início? Muito mais, muito mais. O peso do Enem hoje se tornou essencial, tanto para as federais, que é o obrigatório, é o único caminho, quando você tem diversas universidades privadas e estaduais no Brasil inteiro que usam o Enem como referência, ou como primeira prova, alguns usam como primeira fase e alguns usam na composição da nota. Mas tem quem ainda deixa de lado um pouco o estudo para ele? Tem porque o estado de São Paulo principalmente, porque no estado de São Paulo a gente tem poucas federais
e as estaduais se sobressaem tanto, né? Evidente, você tem 3 grandes universidades públicas do estado de São Paulo, que têm um cenário mundial, são reconhecidas mundialmente, evidente, né? Nós aqui, então, em Campinas, um aluno que está prestando um curso que tem na Unicamp, é natural ele prestar e ele desejar uma universidade de qualidade, uma universidade que está aqui na cidade, e muitas vezes ele se esquece, porque o Enem compõe a média. E aí, de fato, ele acaba dando um segundo plano, porque ele vai focar nas 3 paulistas, por exemplo. Seria o caso, nesse ano de preparação para o Enem, nessa reta final, os pais diminuírem aquelas atividades que a gente falou dos filhos? Seria muito importante. Seria de forma inteligente, né? O corte de gasto útil, ou seja, atividade física é importante, principalmente para aquele que tem um histórico de ser um esportista. Então, aquilo vai fazer muita falta. O equilíbrio é muito importante. Então, um curso de idiomas ajuda muito. O que não dá é para fazer 3 idiomas. Às vezes a gente pega no cenário o aluno fazer muita coisa. Mas um certo equilíbrio, uma atividade fora, música é essencial. A arte alimenta a alma, né? Então, se o aluno está vivendo um momento de peso, de pressão, esses cursos, um curso pequeno, um curso rápido, ou um final de semana que ele possa fazer um curso de culinária, por exemplo, que desvia, que faça ele mentalmente descansar, pode sim ser muito útil, mas muito bem planejado para não prejudicar o estudo. As escolas mudaram ao longo do tempo a preparação para o Enem? Muito, muito. Conforme o Enem foi mudando, as escolas foram se adaptando. Hoje a gente fala em sala de aula muito mais do Enem do que se falava 5 ou 10 anos atrás. Hoje é o norte básico de um preparatório de um ensino médio. Mesmo porque se tornou uma avaliação inicial, o que fez com que todo o ensino médio olhasse o Enem como final, e depois uma relevância enorme como preparatório, como vestibular mesmo. Essa mudança para 2 dias de prova atrapalha o aluno no fim do ano, já que ele tem uma sequência de vestibulares? 2 dias separados, 2 dias né? separados, Assim, eu vi aluno feliz e vi aluno triste. Eu parto com eles do seguinte pressuposto: a regra é essa, e eu vou jogar a partir da regra. Se ela é boa ou ela é ruim, ela pode ser boa para todo mundo ou ruim para todo mundo. O que importa, no meu entendimento, é que é essa regra. Tem aluno que fala da ansiedade, que ela aumenta um pouco mais, mas eu vi aluno dizendo, puxa, é muito mais tranquilo do que fazer 2 dias, que é um peso enorme. Que era sábado e domingo, né? Sim. O domingo era mais cansativo. Agora eu tenho uma semana inteira para descansar, preparar. E tem aluno que fala, eu preferia tudo de uma vez. Não tem o certo ou errado aí. Eu entendo que o interessante é me organizar para fazer no final do ano nesses 2 domingos. Tá joia. Para quem não faz cursinhos, você chegou a comentar que tem internet, tem bastante material aí. Como que ele se organiza para não cair em pegadinha em material ruim, em gente que dá dica errada, para não escapar disso? Porque o aluno que faz cursinho, ele está ali no dia a dia, ele já sabe tudo que ele tem que fazer, mas geralmente quem está fora fica um pouquinho perdido, né? Sim. Existem inúmeros sites, cursos de videoaula gratuitos na internet. Existem aqueles mais conhecidos, e aí é a hora do aluno ir na segurança, pesquisar, conversar com as pessoas, conversar com amigos. Existem fóruns de discussão, buscar nas redes sociais aquilo que é mais bacana, aquilo que você pode me indicar, aquilo que você não pode. Eu já fui consultado por pessoas que não são meus alunos. Olha, eu vi que você trabalha com isso, você pode me dar dicas específicas. E aí a gente abre, olha, tem esse site que é interessante, tem esse grupo de professores que é bacana, tem professores de áreas específicas que é bacana. Então, de fato, tem que pesquisar. Tem de tudo mesmo. Tem aqueles que são específicos para provas, né? Aqueles que para provas de recuperação, os alunos que não estão bem. Então, esses que normalmente resumem muito as questões. Existem aqueles preparatórios específicos para Enem, pagos, baratos, caros e gratuitos. Existem gratuitos excelentes, existem pagos não tão bons. Né? Eu acho que não me cabe aqui dar uma dica de uma empresa ou outra, porque são empresas que estão aí buscando, querendo os alunos. Mas cabe sim uma pesquisa e uma orientação, se possível, de um especialista. Tá, joia, Rodrigo. Bem? A gente já está terminando. Tem mais alguma dica para o aluno que vai fazer Enem esse ano? A última é, primeiro, acreditar que é possível. Eu tenho feito isso com todos os alunos.
Eu tenho percebido que as pessoas estão com muito medo. É pesado, é pressão, mas é possível. Alguém vai passar. E tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto a superar as dificuldades e superar a pressão. Mas, acima de tudo, acreditar que é possível, né? Esse é o primeiro passo para a gente fazer todo o processo de estudo. Tá Tá bem? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Esse foi mais um Sala de Aula. Semana que vem a gente está de volta.